queridos, estamos de volta para mais uma aula. E olha, galerinha, muito obrigada pela participação de todo mundo, né, Natal? Estamos recebendo as informações, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Galera, nós temos que agradecer aos professores presenciais. Professores, muito obrigado. Podem mandar as dúvidas, podem perguntar, professor, sobre uma atividade aí, ó. Assim que possível, a gente já responde lá no grupo do WhatsApp, ok? E a aula de hoje é a aula 4.1, Tatá. Deixa eu dar só um recadinho aqui, porque eu tô numa dívida que eu preciso pagar e eu vou pagar e não esqueci não, tá bom? E tem alguns alunos, né, que a gente fez ali alguns registros, já vocês vão estar aqui, tá? Na finalização da aula aqui, beleza? Fica tranquila, calma no teu coração. A professora falou e a professora cumpre, tá bom? Segura aí. Vamos lá, gente. Né? Sim. Aula 4.1 começando agora. Joga aí. Nós vamos falar sobre a agropecuária. Então, aqui, ó, a gente tem agropecuária. Eu fui tão Vamos embora, vem, meu. Agropecuária. Cadê aquele grossão? Marcar texto. Gostei desse grossão. Então, agropecuária, produção agropecuária e a pecuária no Brasil. Tá? E a vaquinha tá aí saltitando. Daqui a pouco eu tiro uma foto do prof saltando igual a vaquinha. E como habilidade, prof? Selecionar e sistematizar com base em estudos ou pesquisas bibliográficas exploratórias de campo, experimentos em fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da natureza ou de processos tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando. Gente, isso é muito importante. Mediante argumentação, com o cuidado de citar as fontes de recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. Então, essa é a habilidade do itinerário formativo que nós estamos falando aqui da NBAZ. Como nós vamos falar do agronegócio no nosso país, então a gente vai fazer aquela como é que está o Brasil nesse sentido de produção, tá bom? Precisa falar, precisa se posicionar e precisa trazer informações confiáveis. É aquele negócio, né? Nós vamos fazer uma linha do tempo. Isso, né? A agropecuária, ela tem um contexto histórico. Sim. Não é isso? Então, a gente vai ver, na aula de hoje, nós vamos ver esse contexto histórico da agropecuária no Brasil, para que a gente possa entrar e entender a agropecuária no estado de Rondônia. Sim, né? Exatamente. Então, vamos lá, gente. Aqui a gente tem, né, tratorzinho que está mexendo, revolvendo a terra, preparando essa terra para as diferentes culturas. E nós temos aqui as criações. O professor falou que gosta muito de abelha, né, da apicultura. Aí temos a suinocultura, as galinhas, né, caipira, galinha de granja. E nós temos a produção também de gado leiteiro e para a produção de carnes, né? Então vamos lá, gente. Para essa compreensão, né? Então, o que é esse conceito de agropecuária? Então, vai compreender um conjunto de atividades econômicas onde estão inseridas técnicas de cultivo do solo e plantio, além da criação animal. Então, quando a gente fala de agropecuária, você vai estar juntando isso. Lembra que a gente falou das classificações dos sistemas SAPs? Pois é, aqui na agropecuária você vai utilizar o plantio, o cultivo e a criação também. Tal prática tem como objetivo a subsistência ou a comercialização ou a produtividade, né? Eu gosto dessa palavra, né, professor? E, logicamente, essa produtividade vai trazer uma rentabilidade comercial, ok? A agropecuária é uma das áreas do setor primário, então pensem aí, já verifique isso aí, ó, é setor primário, responsável pela produção de alimentos e pelo fornecimento de matéria-prima para a indústria, como a de celulose, couro, madeira e entre outros. Pessoal, vamos frisar uma coisa aqui, ó. Uma coisa é produto,
Outra coisa é matéria-prima, lembra? Isso que falou Aí, bem, a próxima aula anterior. Então, aqui, ó, nós estamos falando aqui, ó, matéria-prima, celulose, madeira. Então, vamos raciocinar. Celulose é uma coisa que eu vou fornecer para uma indústria que ainda vai ser processada. Matéria-prima, ou madeira também. Então, vamos aqui. Professor, se eu produzo leite, é produto. Se eu produzo mel, é produto. Se eu produzo ovos, é produto. Mas se eu pegar aquele leite e processar, fazer os derivados, é matéria-prima. Eu não vendo leite, eu mesmo processo e ele é matéria-prima e eu vou vender. Leite é matéria-prima. Aí deixa de ser o produto, ele é matéria-prima. Porque eu vou vender. Quem vai ser meu produto agora? Sim. O queijo, o doce, a compota. Isso dava. Aí que tá o negócio do empreendedorismo rural. O que é melhor? O que é mais vantajoso? Qual é a demanda? O que o mercado sinaliza? Não está bom para vender? E o que é agregado? Como assim, professor? O que deixa de ser matéria-prima, o que deixa de ser produto, se transforma em matéria-prima, você vai embutir valores, deixando de vender ele cru, o leite, você vai vender o derivado. Aí você associa, porque dentro do leite, dentro do processo de industrialização desse leite, você agrega a sua horticultura, porque o queijo é temperado. Não você tira esse tempero, você compra? Não, você tira da sua horta o tempero que você produz. Você vai fazer compota, doce de leite, você pode pegar e fazer uma camada de leite doce com o quê? Com goiabada, com maracujá, com cupuaçu. Você faz doce. Você pega o leite e faz doce, porque do leite você faz o creme de leite, você processa esse leite. Então, o leite não é um produto, ele é matéria-prima. Isso é muito bom enfatizar. Abre a tela aí, meu diretor! Só para frisar essa parte. Sim, prof. A agropecuária é uma atividade exercida principalmente por pequenos produtores que unem as técnicas de agricultura e a pecuária. Eles unem porque eles manjam, porque eles sabem o que estão fazendo ali, fazem já há muito tempo. São atividades passadas de gerações a gerações aí. Então, na agricultura, você tem o cultivo de plantas e hortaliças. Na pecuária, a criação de animais afins. Gado, suínos, aves, equinos, avestruz, E aí depende do que cada localidade da nossa região sinaliza. Porque aqui, em Rondônia, eu conheço lugar, aqui em Porto Velho, aí meus queridos estudantes do interior, eu não conheço. Vamos aqui, Tatá? Agora você pode, para nós, olha só, né? Vamos socializar aqui. Eu não conheço, no interior de Rondônia, produtores de codorna. Aqui na capital, tem enormes, grandes, produtores de codorna. E aí essa codorna tem duas ramificações de mercado, para corte e também para postura. Tá? Aqui o abastecimento não é só no mercado, mas também abastecimento para restaurantes, que aí entra aquela parte do... Gostam do ovo do codorna. E frango a passarinho também, só que aí para alta gastronomia. Sim. Então, eu gostaria de saber, vocês podem mandar as informações para nós, se você conhece algum produtor de codorna, aí... Eu não conheço, eu sei que aqui está começando agora esse processo de criação no estado de Rondônia, aqui em Porto Velho, tá bom? Tira a foto aí e manda pra gente, que a gente já bota aqui, ó. Pronto, divulga, com certeza. Isso, verdade. Vamos lá. A tela aí. Então, a agropecuária é uma atividade antiga, verdade, bastante desenvolvida em todo o mundo, não é só aqui não, é todo o planeta, cujo recurso natural é o quê? O solo, utilizado para o plantio de... Gente, imagine tanto que esse bichinho já trabalhou, né? Solo, por isso que a gente tem que ter um cuidado e tem que ter uma visão, por isso os SAFs que a gente falou na última aula. Utilizado para o plantio de diversas culturas, como a soja, o café, o algodão, que o professor disse que não queria falar mais da soja do algodão, mas enfim. Além de servir como... Nesse sentido, é porque é o agronegócio. O agronegócio, os grandes produtores de soja, de algodão, de milho,
né? E aqui a nossa roupagem é mais para a agricultura familiar. Eles já têm subsídios. Eles estão crescendo muito. Então, o investimento é para a agricultura familiar. Exato. O investimento, não que o agronegócio não compense, mas aqui nós estamos possibilitando a concorrência, a viabilidade comercial. Te dando ferramentas para você melhorar a produção dentro da agronegócio, por si só, se autossustenta. Se autossustenta. Além de servir como substrato para pastagem, a criação animal. Por exemplo, professor, o que tem a ver a agropecuária quando você está falando de solo? É muito importante. Vamos aqui, Tatá. Bora. Oh, meu Deus, Tatá, me belisca o time. Se eu passar do time, me belisca. Ela entendeu. Nele você já sabe, tá? Dispura, Tatá. Puxa o fiozinho que me liga aqui, ó. Ó, galera, tem um fio que me liga. Puxa, não, professor. Lá vai. Galera, olha só, como o negócio aqui é para agricultura familiar, então olha só. Lembra que nós falamos? Professor, você quer se livrar? Eu crio gado, eu crio galinha, eu crio coelho. Tem uma coisa que está começando aqui, rodando é coelho. Eu crio coelho, crio codorna, crio avestruz, crio bababá. Bababá é comigo, bababá. Só que você está preso porque você tem que comprar farelo. Você está preso porque você tem que comprar ração. O suíno é com ração. Aí você fica preso porque quem tem a demanda é o agronegócio. E aqui na agricultura familiar, quando a gente fala de solo, a importância do solo, a importância da pastagem, a importância da produção de algodão, porque tem, após a colheita do algodão, tem o volumoso. Um milho. Então, se você tem, óbvio, você cria animais, mas você tem a porção da sua propriedade, onde você vai ter que fazer o levantamento e verificar. Nutricional, qual é o animal que você está criando, qual é a fase de desenvolvimento e qual é o período do ano que a estiagem faz com que seu pasto fique tão ralinho. E aí você vê qual é o tipo de pasto que você prepara para você plantar leguminosas que você vai utilizar, você produzir a ração para a sua criação. Quer dizer, você não vai pegar o dinheiro e vai ao mercado. Você é o produtor da sua ração. E aqui eu defendo muito. Eu sei que é caro o investimento. Eu falei errado. Investimento não é caro. Quando você investe, você está vendo lá na frente. Você tem a silagem, que nós vamos falar disso. Silagem é muito importante para o produtor, isso tem que ter organização. Você tem o feno. Hoje, Rondônia, onde eu falo, Rondônia tem alguns produtores, alguns visionários que estão verificando assim, olha, para mim, na minha região, presta atenção, galera. Alguns produtores, aí eu falo, criadores, desculpa, alguns criadores fazem silagem com milho, capim cameron, sorgo, depende da propriedade, da localização, porque é viável para eles. Mas tem outros que fazem uma utilização de feno, faz a pastagem com um determinado capim que é local da região para a produção de feno para a alimentação do seu gado. Leiteiro, ou então somente da parte do corte. Aí eu falo para você, a ração é uma suplementação, não é a base, é suplemento. Não é porque o seu vizinho está usando silagem que você tem que usar silagem. Fazer o levantamento do potencial da sua propriedade. Sim. É por isso que a gente está falando sobre o processo de criação aqui do solo, processo de cultivo do solo. Muitos agricultores, por exemplo, produziu lá a batata, parte da batata você vai oferecer ao mercado, parte da batata você vai colocar na alimentação da família e parte da batata pode ir para a nutrição animal. A gente vai ver, sempre levando a consideração do desenvolvimento interno primeiro, se você está falando de criação, tá bom? Perfeito, vai lá. Prof. Perfeito. Vamos lá? Então, agora a gente vai falar sobre a produção agropecuária.
que é isso, né? A produção agropecuária, aí tá ali um dinheirinho, esses dinheiros já nem tem mais, né? Pode. A produção agropecuária é a principal atividade econômica de um país. Um país. Ponto. Eu já penso assim. Cara, Rondônia. Nossa, nosso estado é muito rico. É um estado, é um lugar Abençoado. geograficamente com um potencial, não vou falar assim, de criação de animais ou de produção de frutíferas. Rondônia tem todas as características climáticas, tem todo o potencial hídrico para o que ele plantar e para o que ele criar possa ter o que? Viabilidade de mercado, Tatá? Mas uma coisa imprescindível que nós precisamos de atrair empresas, indústrias que valorizem o produto interno da agricultura familiar. Há indústrias e empresas que potencializam a capacidade de negociação de quem? Quem produz cacau, quem produz cupuaçu, quem cria galinha aqui. Como é que não tem uma indústria? Como é que chama aquele negócio? Mata o gado e bota lá para frigorífero de galinha, um aviário, para que você possa embalar. Sim. Entendeu? Então, aqui no estado de Rondônia, quando você vai pegar... Você vai para a rua, você vai para a BR, então você tem o quê? Como é que eu falo essa palavra, Tatá? Que eu preciso... O anel viário aqui, para poder... Exportar. Transportar. Sim, transporte. Então, tanto via Rio Madeira, quanto via as BRs. Então, a gente pode fazer a logística para que você tenha... Aqui, a nossa região, aqui, Rondônia, está na Amazônia Ocidental e nós temos tanto para exportar tanto para o resto do Brasil e também a saída do Madeira, que vai desaguar lá para o porto. Então, a logística para que você possa... Eu não é evacuar. Eu sei a palavra. Como é que é a palavra? Não é evacuar. Não, mas não. Eu sei que é. Ai, meu Deus. Para você fazer a distribuição, né? Eu sei a palavra, eu também não tô lembrando a palavra, não, mas eu sei. A gente vai lembrar. Fazer cocô? Vamos, menina. Sendo responsável, então, galera, pelo abastecimento do escoamento da produção, tanto de frutas, verduras, legumes, ovos. Por quê, Tatá? Quando eu falei da indústria, por exemplo, como é que eu vou fazer escoar pitaia? Porque pitaia é muito o quê, Tatá? Perecível. Então você tem que ter uma indústria aqui para você tirar o sumo. Você pode colocar no mercado local, mas se a produção de a pitaia aqui vai aumentar porque os produtores estão se preparando. Só que aí a pitaia é perecível. Então como é que você vai escoar a pitaia? Porque se não tem consumo interno, o externo não quer. E você pode então fazer o quê? Processar a pitaia, né? A polpa da pitaia, congelar e mandar pra fora. Escoa. Então, e aqui tem como fazer isso. Então, todo esse recurso financeiro. É chato, professor, e ruim. É isso, né? Essa falta de visão. Porque se tivesse essas indústrias aqui, a gente passaria por todo esse... Olha, o professor tá aqui, chega, tá quase transpirando, de tanta agonia. Oh, meu Deus! Sofre eles. Por exemplo, por isso que eu falo, o produtor, o agricultor familiar tem que se unir com os seus colegas, os parceiros, para fazer o quê? Botar a máquina para funcionar. Quando eu pego você vem, vamos investir, nós produtores rurais, uma associação dá tanto, olha, tu desce no final, tu vai aqui para Rondônia, fala em associações, quer te matar, mas assim, porque sabe qual é o problema? É a conversa, o diálogo. Os pequenos, os microprodutores se conversar, dialogar para construir um local onde eles possam escoar o seu produto. Aí que está um negócio, quando a gente fala de escoamento. Quando o mercado é favorável. Porque aqui no estado não é só criação, mas também é produção, frutos. E são perecíveis.
Outra coisa, produção, então, galinha. É perecível. Se você não tem um frigorífico para poder processar. Ovos é perecível, então você tem, já leva para onde? Diretamente para o supermercado, para as feiras. E tem como processar, professor? Tem. E aí o processo de investimento e incentivo fiscal, não só para o produtor, mas para indústrias que estão se instalando aqui no nosso estado. Aumenta a tela aqui para mim, pelo amor de Deus. É política. Vamos. Me corta, Tatá, me corta! Vai me cortar. Eu vou dar um chute nele. Muitos desses produtos, como são essenciais na alimentação humana, acabam sendo uma demanda também ao comércio exterior, como o professor bem, né, enfatizou aqui. O que potencializa ele está esgotado, gente. Já tinha visto. Produção agropecuária, gente, ele é apaixonado por essa situação, né? Então, ele vê, ele sofre junto, porque realmente acompanha. Apesar da evolução tecnológica, muitas propriedades continuam utilizando métodos tradicionais de cultivo e de criação de rebanhos. Por quê, né? Por que será? Vamos lá. Nesse sentido, a produção agropecuária está classificada em 3 tipos de sistemas agropecuários. Aí agora você vai anotar, meu amor, no seu caderninho. Prestar atenção, porque isso vai ser repetido em várias aulas daqui para frente, tá bom? Sistema extensivo. Sistema intensivo, cadê? E o sistema intensivo de mão de obra. I can talk. Fale, prof. Yes. Pessoal, só uma coisa, só para lembrar. A agropecuária, nós estamos falando de quem? Pelo amor de Deus, tira isso da cabeça de vocês. Não estamos falando de gado. A gente fala sempre de gado. A agropecuária, pecuária, você pode fazer esses 3 sistemas, Para todos os tanto para gado, para caprino, ovino, suíno, galinha, peixe, até peixe, porco. Então, esses são 3 sistemas para todo tipo de criação, tá bom? Agora, professor, o que é importante a gente saber? A sua propriedade comporta o sistema intensivo? A sua propriedade comporta o sistema intensivo? Analisar o potencial da propriedade. O que acontece? Quando você vai pegar a mão de obra especializada, leva. Quem é a mão de obra especializada, meus estudantes? É o técnico, é o zootecnista, é o biólogo que vai na sua propriedade e fala: Cacimba! O senhor está com um sistema intensivo, mas o seu potencial é extensivo. E aí, por isso que acontece. Vamos aqui, Tatá! Exatamente isso. Aqui, meu querido, nós estamos fazendo isso desde o início da aula. Você pega, faz um levantamento e fala: cara, tu tá com o azulzinho aqui, ó. O azulzinho é o intensivo. Tu tá fazendo o intensivo. Só que o teu potencial é extensivo. E aí você tem que fazer uma adaptação. Mas, prof, eu quero intensivo. Primeiro você potencializa o que a tua propriedade te oferece. Exatamente. E você vai modificando. Porque quando você coloca a carroça na frente, depois o que o senhor está dizendo para mim? Você fica com a corda no pescoço, com o banco. Aí vai dizer, o banco que vai ter. Aí vai dizer que deu ruim. Aí você tem um monte de... Como é que fala? Não é empréstimo, que não é a dívida rural. E aí aí você quer ampliar. Você não pode ampliar porque vem aí a sanidade animal, você tem a vacinação, atropela. É verdade. Então, tudo para você verificar qual desses sistemas agropecuários tem aqui que você vai utilizar. Eu estou falando uma coisa. Caçariba, professor. Agora eu estou percebendo, eu vou ver que nas outras aulas vai vir aqui, a gente vai começar a falar, e você, meu, ninguém aqui é besta não, você vai ver, eita, professor, o senhor está falando, quando a gente começar as outras aulas, a gente vai falar assim: prof, então eu estou fazendo um levantamento, você não precisa ser um zootecnista, um técnico, você vai construir um conhecimento com a gente aqui, você vai falar: caramba, eu estou fazendo um sistema aqui, por exemplo, eu estou fazendo um sistema de criação intensivo para galinha de corte. Mas aqui não era para ser intensivo, era extensivo. Aí, e agora, professor, calma, respira, tem como a gente fazer umas adaptações para que você não tenha tanto gasto, mas você consiga alterar para poder fazer a expansão. E tá bom? vamos lá, né, professor? Aumenta a tela, meu diretor! Diretor! Produtor, vamos lá. Open your eyes!
piorar! Sistema extensivo, a ausência de tecnologias e uma baixa produtividade. É praticado por agricultores que utilizam a queimada como forma de preparo do solo e a mão de obra familiar. A pecuária é desenvolvida em grandes áreas. Então, o que está chamando a atenção aqui é isso, né? Tem uma baixa produtividade, porque a gente vai falar em outras aulas aí de cada uma das criações e a gente vai vendo essas potencialidades e as necessidades de cada uma. A pecuária é desenvolvida em grandes áreas onde o rebanho fica solto no pasto, o bichinho solto, livre, e procura o seu próprio alimento. Aí vem daquela situação, né, do animal, da criação que você tem, da expertise desse animal. Vai lá, prof. Meus queridos, vai cutuca. Olha só, meus queridos. Muitas vezes as pessoas acham que o sistema extensivo é você deixar o gado solto. Velho, não. Não ligar. Sistema extensivo, você tem que saber a área, não estou falando do intensivo. Sistema extensivo é rotação de piquete. Qual é o tamanho da área de pasto que você tem? Aí você vai utilizar a área de pasto para pasto ou você vai utilizar uma porção para uma nutrição em época que o pasto não é favorável. Isso não tem um problema, isso aqui da minha região. Cada região é uma região. Se você faz levantamento e vê que não tem problema em um período do ano que o pasto não vai te oferecer, fica surrado, aí você vai falar, então eu posso usar todo o meu pasto. Número de cabeça por área ocupada. Dentro da sua área quadrada, vamos colocar aí uma área quadrada, a gente vai fazer os cálculos. Você tem que fazer rotação de piquete. Eu tenho 10 cabeças que ficam em uma determinada área e depois essas 10 cabeças que vão ficar naquela área por um determinado tempo, vai para outro para deixar o pasto descansar. Outro deixa a revelia. É isso que o slide está falando. Fez o cálculo? Esse gado é macho ou fêmea? Esse gado é para engorda ou para leite? Você é produtor de gado bovino de corte ou você é de leite. Para você ser dos dois, você não é agricultura familiar. Você é um agropecuarista. Você já está lá no topo. Eu tenho que me controlar. Também pode ser também, meu querido, que tu não cria gado. Nada contra, né, prof? Ele se empolga assim, você pode ser um caprinocultor e é o mesmo sistema para caprinos, para ovinos. E se engane você. E aqui tem caprinocultura aqui está desenvolvendo muito. Então, o sistema é o mesmo. Cálculo, obtenção, carne e leite. Definir o que você quer, e para saber fazer o cálculo. Então, é isso que a gente está falando. Como é que eu sei que o meu sistema, que a minha área, minha produção é um sistema extensivo? Aumenta a tela, meu diretor! Próximo slide. Parece que tu ia dar continuidade. Agora intensivo. Mudou agora, hein? Não é mais extensivo, é intensivo. Ele é intenso mesmo. Exige pouca mão de obra e muito aparato tecnológico. Esse sistema é praticado principalmente em regiões mais desenvolvidas. As vantagens desse sistema: ele é altamente mecanizado. A professora não tem esses mecanismos todos, não tem essa tecnologia toda. Pois é, então não é um sistema intensivo. Aí o que acontece? Deixa eu terminar. A adequação. Te dou-lhe um chute. Solo para o determinado plantio, beneficiamento de sementes, utilização de fertilizantes, implementos agrícolas, confinamento do rebanho. Volta lá no outro. Olha a diferença do sistema extensivo, agora volta pro outro. O sistema intensivo. Aí é óbvio. Não vou ficar. É óbvio. Vem cá, meus queridos. Aí que é o exemplo que eu tô falando pra vocês. Gente, o sistema intensivo, tu tem que estar pronto para ele. Tem gente que começa o intensivo. O intensivo, ele tem uma mecanização. O intensivo... Tem uma demanda a mais. Tem uma demanda. Aí você vai querer dar uma de sistema de produção de criação intensiva, sendo que o teu ainda é o quê? Volta ao slide, Tatá. É extensivo. Não, querido.
Parece aquele menino. É isso que a gente está falando. Você tem que ter a mão de obra especializada, o conhecimento. Não estou falando que você nunca vai ser um produtor intensivo. Vai! O problema é que tu colocou a carroça na frente dos bois. Por quê? Degrau por degrau. Precisa de um... Ações e ações. Volta lá no slide, tá? É o intensivo. Esse precisa de um recurso financeiro muito mais elevado. É a realidade. É a realidade. Oxi! É igual tu vai pegar um empréstimo no banco. Vai pagar um empréstimo no banco, sendo que o teu salário tu vai comprometer mais de 60%. Só pode comprometer até 30%. Aí tu compromete 60%, tu quer que vai ter lucro? Não tem lucro. Vai dar ruim. Tu tem uma área de pasto pra... Vou fazer, olha a lógica. Vai. Tu tem uma área de pasto para 10 cabeças e tu quer colocar 30? Não dá. Vai embora. Não vai. Aí esquece que não é só pasto. Esquece que tem o quê? Tem a mão de obra, tem a vacinação, tem a sanidade do animal, tem todo o processo de castração. Porque uma coisa é touro, outra coisa é boi. Uma coisa é a vaca que é produtora de animais. Cria, né? Para cria, para reposição. E aí você vai... Aí tem... Ai, professor, veio uma coisa na cabeça. E aquele sistema de... Como é... Ai... Gente, Ei, o sistema de... Aqui eu só... As pessoas alugam pasto. Ai, como é que chama? É uma boa, aí veio na cabeça. Plantação? Não, o pessoal aluga o pasto. Meu diretor, fala aí no meu ouvido. Ele aluga o pasto. Tem um nome para quem aluga pasto. Como é que é? Vambora. Vambora, cadê o nome? Eu não saio daqui enquanto não lembrar. Vai. É que ele... Ele vai lembrar. Aluga o pasto. Renda! Ele vai arrendar. Aí tem muitas pessoas que falam assim, ei, professor, eu quero fazer um sistema intensivo. Mas o meu, volta lá, Tatá. Volta lá, Tatá. É extensivo. Ai, desculpa. É extensivo? Como é que eu faço? Como é que eu faço para chegar ao intensivo? Arrende seu pasto primeiro. Você arrenda o pasto o gado de outra pessoa, você vai ganhar um dinheirinho e você vai começar a estruturar, porque tu tem potencial para arrendar, não para criar. Dos outros. A renda, então tem como fatores como você adquirir uma renda e não ficar com coleira no banco. Aumenta a tela. Verdade, joga lá. Vamos agora para o intensivo de mão de obra. Apresenta características similares ao sistema extensivo. Pouca ou nenhuma mecanização. Não há seleção de sementes. Métodos tradicionais de cultivo e de pastoreio. Para, menino. Utiliza muitos trabalhadores, né? Normalmente os familiares aí, não se limitando à mão de obra familiar, mas boa parte deles são, tá? Vamos lá, gente. Então, a agropecuária, e vamos embora, senão não dá. O produto interno bruto, PIB, de um país é composto, entre outros elementos, pelos valores obtidos na produção agropecuária. Quem tá de castigo é? The time! Sim. O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade. Então, ele que movimenta todos esses recursos, né? Geralmente, em um ano, todo ano é avaliado e é dado lá o PIB anual. O cálculo desses produtos é feito na moeda respectiva do país, né? Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos no preço em que chegam ao consumidor. O PIB ele não representa toda a riqueza de um país. Na realidade, é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Meu Deus, larga essa cadeira, gente. Exemplo, em 2021, o PIB do Brasil foi de 8,7 trilhões. Já o segundo trimestre de 2022, nós estamos nele, alcançou 2 bilhões 404, né? Ok. Vai ficar me chamando atenção assim? Não, tô falando que é que eu leio. Não, uma coisa, porque tu ficou se mexendo e eu fico olhando pra ti. Os agropecuaristas utilizam meios tradicionais
para o manejo do trabalho, com técnicas de cultivo e criação que são passadas através de gerações. Vem, menino, vem ler. É aquele, né? Ok. Deixa eu só comentar. Por que a gente está falando de PIB, professor? O negócio do PIB, né? O Produto Interno Bruto, é aquele negócio, galerinha. Investimento aqui no estado de Rondônia em produção, não só de gado, mas quando a gente percebe, a maioria não, quase 85% da carne produzida aqui no Brasil, ela não é para o consumo do Brasil, é para o exterior, porque eu não vou eu não vou criar gado para vender por um valor inferior para dentro do Brasil, se estão me pagando em dólar para fora. Entendeu? Sim. Então, eles têm que tomar a relação, porque falam muito que Rondônia, o melhor gado é daqui do estado de Rondônia. Nós estamos pau a pau competindo lá com Mato Grosso. Sim. A nossa carne, além da qualidade, porque é gado novo, não é gado velho, gado novo. Mas todo mundo fala assim, professor, mas que carne é essa que eu não experimento? Quem fala isso? Aqui na capital, porque tu vai lá pro interior, não, meus queridos, vai pro interior, não precisa nem ter dente, a carne desmancha. Então, quando você tem uma vivência, você come carne da capital, você vai comer carne no interior, você vê que a qualidade, aí o pessoal fala, não, é o jeito que cozinhou, que assou. Não é não, porque é uma carne de qualidade. É diferente. É igual café. As pessoas não dão valor ao café. Esse café que é industrializado. No supermercado. Vai lá pro interior, o café não tem marca, ele tá naquele saquinho transparente e é um café. Esse é o café. Porque é a valorização do produto interno, que muitas vezes não tem, ele é exportado. Vambora. O Brasil é hoje o quarto maior exportador mundial de produtos. Aqui a gente vai falando algumas arbitragens, né? Enfim, de produtos agropecuários ficando atrás apenas da União Europeia, Estados Unidos e China. O Brasil é hoje o primeiro, como o professor falou, na exportação de quê? Açúcar, café, suco de laranja, soja em grãos, carnes bovinas e de frango. O Brasil, como produtor rural, é o maior produtor mundial de soja em grãos, agora aqui mundial, café, suco de laranja, açúcar, sendo, portanto, carne bovina, né? Sendo aí o segundo lugar, frango, terceiro, milho também, e a carne suína. Então, carne de gado, carne suína tá aí. Agora, deixa pra mim, porque a carne fica tão cara se nós temos uma granja suína de alta qualidade que vai tudo pra fora. Agropecuário no Brasil. A agropecuária brasileira é um dos principais motores para o PIB nacional, representando cerca de 8% do nosso PIB do país. Além de ser considerada a primeira atividade econômica desenvolvida no Brasil. Começou aqui, né? A agropecuária no Brasil produz emprego para aproximadamente 10% da população, hoje em dia mais, de acordo com o censo agropecuário. A mesma estatística aponta que a maioria dos agropecuaristas do país utilizam mão de obra familiar. No total, o Brasil possui 330 milhões de hectares destinados para a agropecuária, sendo que grande parte ele é dividido entre os pequenos e os médios produtores. A agropecuária no Brasil também, em 2021, o faturamento foi bruto de 17 lavouras. Total de 17 lavouras apuradas foi estimado em 753,19 bilhões, segundo a ABIC, né? Associação Brasileira da Indústria de Exportadores de Carne, até 2020. O caso também da pandemia, né? E enquanto do PIB do Brasil, quanto a pecuária foi de 7,4 trilhões. São vários os fatores que favorecem, né, o processo de aceleração e crescimento desse tipo de produto aqui. Um deles aí, ó, grande população com perspectiva de mercado interno. Perspectiva, mas... Isso. Generosa oferta da área, processos de modernização e mecanização da produção rural. A configuração climática também tem um fator determinante, né, das culturas típicas e criações de animais em relação aos processos de territorialidade. Galera, então você viu que nós demos uma volta, um passeio aí, falamos e o professor ele colocou a posição dele, né? Quase que transpira mais do que normalmente. Então, há esse potencial. Então, a gente, nas nossas aulas, né, prof? A gente está visando isso. Botar na sua cabecinha. Aquele negócio, primeiro de tudo, não fique doido, não fique assim. Doido que eu falo assim, meu Deus, e agora? Nós vamos verificar
Primeiro, levantamento da estrutura da sua propriedade, o planejamento. Galerinha, por hoje é só. Daqui a pouco a gente volta com bate-bola, jogo rápido, as correções das atividades também. Tchau.